Oi pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Carolina Teixeira, sou lash designer há mais de um ano. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre... A pergunta de milhões de cílios é: qual cola você usa para suas extensões de cílios durarem? Mas aí que tá o pulo do gato, gente. Não é a minha cola que é boa, a sua é ruim, a cola da fulana é perfeita, a da outra é péssima. Na verdade, o adesivo da extensão de cílios não tem um bom, um ruim e um ótimo, outro péssimo. Isso não existe. O que existe são adesivos que são compatíveis para sua experiência, sua umidade e temperatura. Ah, mas como que eu vou descobrir tudo isso? Primeiro, você precisa entender da química do seu adesivo. Então, aqui nesse vídeo a gente vai estudar um pouquinho sobre a química do nosso adesivo, como funciona, mas de forma muito superficial para não ficar um vídeo muito longo. Depois de entender isso, a gente vai ver como a gente pode escolher um bom adesivo para a nossa realidade. Então, entendendo um pouquinho da química do nosso adesivo, toda pessoa que trabalha na área de extensão de cílios já ouviu falar do nome cianoacrilato. O cianoacrilato é o principal componente do nosso adesivo e ele também é encontrado na supercola, a famosa Super Bonder. Então, a nossa cola é um adesivo muito forte, porque é comparado até a uma supercola. Então é lógico que a nossa extensão de cílios vai ter uma boa durabilidade por conta desse produto. Assim, deixando claro que não é pra, na falta do adesivo da extensão de cílio, não é pra usar Super Bonder, Super Cola, qualquer dessas colas que a gente tem na nossa casa. Não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Aconteceu um tempo atrás um caso péssimo. Não inventem moda, gente, pelo amor de Deus. Mas, basicamente, o cianoacrilato é um componente que ele age com a reação química dele é através de temperatura e umidade, principalmente de umidade. Quanto mais úmido está o ambiente, mais rápido ele seca. Então, às vezes você está trabalhando com uma cola de secagem rápida em um ambiente extremamente úmido e aí não vai dar liga. O que vai acontecer? O adesivo vai secar antes de você chegar no fio da cliente e não vai grudar. E aí você vai falar: ah, mas minha cola é ruim. Mas não, a sua cola não é ruim. Na verdade, a sua cola é um adesivo bom para outra pessoa, não para você. Assim como pode acontecer de uma menina que está começando a usar uma cola extremamente rápida e não conseguir chegar no fio a tempo, ou uma pessoa que trabalha num lugar que é extremamente seco usando uma cola para umidades muito baixas, muito altas, e aí ela tem uma falsa colagem, porque ela gruda e demora para secar aquele fio e começa a dar os famosos estiques, que é quando um fiozinho gruda no outro. Então, pessoal, já entendemos aqui um pouco sobre o básico do funcionamento da química do adesivo. Quanto mais úmido, mais rápido ele seca, e quanto menos úmido, mais devagar ele vai secar. Então é importante na hora de você escolher o seu adesivo, em vez de ficar perguntando para a coleguinha: ai, fulana, qual é a melhor cola? Qual cola você usa? Em vez de sair perguntando, você nem pergunta, você vai aprender a ver a temperatura e a umidade do seu ambiente e vai fazer comparações. Então, ó, como que você vai adivinhar a umidade e temperatura do seu ambiente? Então, como a gente vai descobrir qual é a nossa temperatura e umidade? Através desse aparelhinho aqui. Esse aparelhinho chama higrômetro. Você pode pendurar ele na parede, pode deixar no seu carrinho auxiliar, e ele tem a temperatura e a umidade do seu lugar. Então, eu tô aqui na minha casa, a minha temperatura está de 25,8 graus e a minha umidade está de 54%. Então, você pode deixar ali do lado da sua cliente, no seu carrinho auxiliar, perto da sua mão, onde vai ficar seu adesivo, para você saber quais as condições do seu ambiente. E é importante você também ver: eu uso ar-condicionado? Ah, eu uso. Então, esse aparelhinho você vai levar em consideração com o ar-condicionado ligado, porque aí você consegue saber exatamente quais são as configurações do seu ambiente. Então, eu já sabendo que a minha temperatura estava de 25 graus
e a minha umidade está entre 53% e 54%, eu vou vir aqui no adesivo onde eu estou analisando comprar. E aí você vai procurar no adesivo, além do nome da marca dele, você vai ver na descrição do produto. Tem aqui, ó, o adesivo que eu estou vendo, umidade de 40% a 60%, então a minha tá de 54%, tá dentro do padrão. E a temperatura está de 25 graus. Então, de acordo com essas recomendações, eu posso usar no ambiente da minha casa esse adesivo. É um adesivo bom para as minhas condições. E a retenção dele dentro desse padrão de umidade de 40% a 60% e temperatura de 25 graus é uma retenção de 7 a 8 semanas. Então, é um adesivo ótimo. Mas quanto tempo que ele seca? Esse adesivo seca de 1 a meio segundo, né? Então, ele é um adesivo rápido. Para as pessoas que estão iniciando, às vezes não é tão vantajoso porque não consegue chegar no fio até nesse tempo, né, de 1 segundo. Pensando nessa questão da composição, vamos imaginar que nas condições do meu ambiente, numa umidade de 50%, numa temperatura de 25 graus, eu perguntei para minha coleguinha qual adesivo que ela usa e ela me falou que usa um outro tipo de adesivo, cujas as variações dele é uma secagem de 1 a 3 segundos e a temperatura e umidade é a mesma que a minha, mas ele leva 3 segundos para secar. E a retenção dele dentro dos padrões é de 5 a 6 semanas. Então, se eu tenho um trabalho que é muito rápido e eu uso uma cola muito lenta, eu vou ter problemas com estiques, porque eu vou estar fazendo o próximo fio e o outro ainda vai estar secando e eles vão grudar. Então, às vezes, para a coleguinha, dentro dos padrões dela, que ela tem uma umidade mais alta, que beira 60%, 75%, e uma temperatura também mais alta, esse adesivo é bom. Mas pra gente que tá num ambiente mais controlado, com ar-condicionado, numa experiência a mais, não vai ser tão bom. E aí a gente perde retenção e além de ter estiques. E a gente não quer ter um trabalho sujo, nós queremos um trabalho limpo que tenha a saúde dos fios da cliente sempre bom, sempre saudável, sem apresentar nenhum risco para ela. Um ponto muito importante também para a gente pensar na nossa saúde como profissional e também pensando no conforto da nossa cliente, além de pensar na retenção, é que a gente sempre leia o rótulo para saber a composição do adesivo. Então, por exemplo, o adesivo que eu uso, ele tem um alcoxi 2 cianoacrilato, etil cianoacrilato, e aí tem o carbono preto e mais um outro produto que são os estabilizadores e o carbono preto, que é o que dá a cor do nosso adesivo. Mas por que é importante a gente saber qual tipo de cadeia de cianoacrilato nós estamos trabalhando e qual é a porcentagem do alcoxi que tem no nosso adesivo? Primeiro, porque dependendo da cadeia do cianoacrilato que nós estamos usando, não vai ter uma retenção boa justamente por ela ser uma cadeia muito longa e por ser uma cadeia muito frágil, porque ela tem pouca força de atrito. Já em relação ao alcoxi, é que ele realmente é um adesivo, quanto mais alcoxi, ele é mais um adesivo menos tóxico, ele não tem cheiro, não arde os olhos, porém a retenção dele é muito ruim. Então o meu adesivo que eu uso, ele tem etil cianoacrilato menor que 92%, então é uma porcentagem ótima. E ele tem alcoxi 2 cianoacrilato menor que 8%, então também é muito bom, o que significa que meu adesivo, ele é um adesivo forte, resistente, para ele ter essa retenção de 7 a 8 semanas, porém ele não é um adesivo tóxico, diferente de outros adesivos que talvez sejam uma cadeia um pouco mais forte, que tem menos alcoxi, e aí a cliente começa a reclamar de irritação, começa a arder os olhos, ela abre o procedimento, os olhos estão todos vermelhos. Às vezes não é nem algo que aconteceu durante o procedimento, às vezes a sua cola que é muito tóxica, não no sentido ruim de ser tóxica, mas ela é mais forte em cheiros, em odor, em gases que soltam, e isso acaba influenciando nas irritações dos olhos dos seus clientes. Então é muito bom a gente pensar também na hora de escolher no adesivo, tanto na retenção quanto no conforto para cliente.
Antes eu usava um adesivo, que era um adesivo extremamente forte. Eu tinha uma retenção até boa com ele, mas todas as minhas clientes começavam a chorar depois do procedimento porque ardia muito. Eu precisava ficar abanando os olhos dela por 10 minutos até passar. E depois que eu troquei para esse adesivo, eu falei para elas, olha, esse adesivo é melhor, ele não arde os olhos. Uma delas até me falou, realmente, antes o outro eu sentia até com os olhos fechados, eu sentia ardendo, e esse eu já não sinto. Então é legal a gente pensar sim no conforto da cliente, porque isso influencia no nosso trabalho. Quando uma cliente fica incomodada com os olhos ardendo durante os cílios, durante todas as 2 horas do procedimento, vai fazer com que ela comece a chorar um pouquinho. E a gente sabe que extensão de água a gente sabe que extensão de cílios e água no mesmo dia não combinam. The Champions! Não combina. Por quê? Porque a nossa cola tem esse tempo de cura de 24 horas. Então, o que pode acontecer se você usa um adesivo bom, mas um pouco mais tóxico, e a sua cliente vai chorar, e mesmo sendo um adesivo legal, ela vai acabar tendo problemas de retenção porque ela lacrimejou durante o procedimento e a cola não teve todo o processo de cura dela e foi por água abaixo, literalmente, o seu trabalho. Então, pessoal, para finalizar o nosso vídeo aqui, um resumo geral desse vídeo, que tem muito conteúdo, mas dá pra gente fazer mais ainda, porque é realmente um assunto muito profundo, é que quanto mais úmido o seu ambiente está, um adesivo que trabalhe com umidade mais alta, ele tem uma secagem mais lenta para ser compatível. Então, se sua umidade é muito alta, você precisa de um adesivo equivalente. Assim como se você utilizar um adesivo numa umidade extremamente baixa, num adesivo que é para umidade extremamente alta, você vai ter problemas. Então, é preciso sim você prestar atenção na descrição do adesivo que você vai estar comprando. Também é muito importante você ver qual tipo de cadeia de cianoacrilato você vai estar utilizando nas suas clientes, se ela é uma cadeia resistente, principalmente a força do atrito com o travesseiro do dia a dia. E também analisar se tem um pouco ou se tem muito do alcoxe, porque se tem muito alcoxe, não vai ser um adesivo bom. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Se você quiser que eu fale mais sobre esse assunto, também me conte aqui. E se você quiser se você tiver alguma ideia de vídeo, resenha de algum adesivo que você usa, ou então que eu mostre um pouco mais sobre o adesivo que eu uso, pode estar deixando aqui nos comentários. Me sigam também no Instagram, porque eu sempre estou dando dicas para vocês por lá. Eu tenho um destaque falando só sobre adesivo, que tem muito conteúdo também. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no meu canal. Tchau!